A crítica número 1 dessas pessoas que dizem que são contra a astrologia e outras práticas esotéricas é sobre o misticismo, sobre superstição e o fato de que isso estimula a ignorância das pessoas, né? A pessoa passa a acreditar em coisas que não são reais, passa a ignorar a realidade pra estar lá grudada no tarólogo. Então toda decisão que ela toma na vida dela, ela tem que consultar um tarólogo, consultar um médium. Toda explicação ela joga pra religião, joga pra Deus, joga pra uma coisa pra além da lógica, né? Às vezes eu tô aqui falando uma coisa pra ela, ela vai lá no tarólogo perguntar: o que a Tainá quis dizer? Não, eu tô dizendo o que eu quis dizer. Você tá ignorando o que eu tô falando pra e buscar mensagens, né, no tarô. Mas uma pessoa estritamente materialista, uma pessoa que rejeita tudo o que não pode existir nesse plano real, né, nessa realidade imediata. Uma pessoa dessa também está ignorando dados reais, também está ignorando uma parte da realidade, porque a inteligência humana não é só o que acontece, as trocas que acontecem no órgão cérebro, mas também o espaço para além do crânio que essa inteligência, que essas trocas produzem. Então, se você só considera essas trocas que acontecem num nível neurológico, no cérebro, né, você está ignorando toda essa fantasia, todo esse plano de imaginação e todo esse plano de possibilidades que existe para fora do crânio. As pessoas me perguntam por onde eu ando, como é que eu vou. A verdade é que eu não existo. Eu nunca existi. Eu sou um personagem, uma farsa, uma ilusão. Eu nunca existi e vocês nunca me viram. Eu sou a vontade de ser. Retorno ao pensamento que sempre fui. Eu venho estudando sobre astrologia, sobre tarô, sobre todo tipo de assunto esotérico, mas particularmente astrologia e tarô, há uns 7 anos, por conta de um amigo, Matheus. O Matheus, ele fez uma leitura de tarô pra mim, e naquele momento eu não sabia o que era tarô, não entendia o que era tarô. O que é isso? Como assim? O que tem de mágico nisso, né? Porque você para pensar, são pedaços de cartas, são de papel impressos, né? Por uma gráfica, em massa. É tipo um pedaço de papel mesmo, é literalmente um pedaço de papel impresso. Então, qual é o aspecto mágico disso? O que tem de extraordinário nisso, né? E aí, quando ele fez a leitura, eu entendi imediatamente. Saquei, agora eu entendo. Talvez por conta dele, porque ele é um excelente tarólogo e uma leitura com ele é extremamente rica, mas eu compreendi que a coisa mágica ali é a relação que se estabelece com aquela mensagem. Esses pedaços de papel, né, impressos numa gráfica, eles carregam essas imagens que são símbolos. Esses símbolos se traduzem em uma mensagem, e é essa mensagem com a qual você vai se conectar, né? Então, quando o Matheus falava, era uma viagem, cada carta era tipo uma aventura, eu tava desbravando aquilo ali, né? Que é o sentimento que você tem quando você quando você vê um filme, lê uma história. Então, eu percebi que é isso, é o mesmo impacto de uma história, é o mesmo impacto de como é que um livro, que é um papel, né, palavras impressas num papel, né, tinta no papel, te transporta para uma outra realidade, transporta para um outro mundo. Não é o papel, não é a tinta no papel, mas é você se permitir ser afetado com aquelas palavras, você estabelecer uma relação com aquelas palavras. E aí isso cria, né, isso inunda a sua cabeça e transborda para fora do crânio, e agora você está nesse espaço espiritual, nesse espaço de criatividade, de imaginação, e aí você fecha o livro e não para. A experiência com o livro não acaba quando você fecha o livro ou desliga o Kindle, ela continua, né? Porque agora você inaugurou esse novo espaço por conta da sua relação com o livro. Então é isso que há de mágico no tarô, né? Depois eu entendi naquele momento, falei, então é a relação que eu estabeleço com a mensagem que torna essa ferramenta tão mágica. E aí pra mim foi o suficiente, eu tô convencida. Aí depois disso eu comecei a pesquisar, comecei a ver mais, aí eu caí na astrologia. O importante é você pensar nos signos, não a qualidade, o serviço que eles prestam, mas a pergunta que eles têm que responder. Por exemplo, Capricórnio, ele fala muito de restrição, ele fala de autoridade, poder, mais no sentido de poder do que autoridade, na verdade. Ele fala muito de poder, ele fala muito de herança,
ele fala sobre passagem de tempo, né, geração. Ele fala sobre todos esses conceitos relacionados a tempo, poder, acúmulo, herança. Mas isso não significa que Capricórnio é bom nisso, tá ligado? Isso não significa que é isso que Capricórnio faz. Então quer dizer que capricornianos são ótimos em criar rotina e seguir rotinas, e são ótimos em construir coisas e respeitar a autoridade, valorizar. Não é essa a questão. Não é que Capricórnio é bom nisso, é porque é com isso que Capricórnio se importa. E não sei se vocês já pararam para observar, mas quando você começa a se importar com alguma coisa, aquela coisa começa a ser uma fonte de dor de cabeça do caralho. No momento que eu me inscrevi num curso de piano, comecei a aprender piano, isso começou a virar uma fonte de estresse na minha vida, que vocês não têm noção. Porque eu percebi o quanto eu não sei, o quão difícil era, né? Até a professora me elogia e diz que eu sou uma das melhores alunas que ela tem. O que é muito sofrido, para saber que eu sou uma das melhores alunas que ela tem, significa que realmente a média está muito baixa. Mas o fato é que, assim, mesmo que eu me empenhe, eu goste, eu faça com muito prazer, ainda assim é fonte de desafio, né? Uma coisa desafiadora. Quando aquela coisa começa a ser a coisa que você dá atenção, a coisa com a qual você se importa. Vê isso namorado, por exemplo. Você tem lá um ser humano, você tem, assim, vamos dizer, o Jorginho da Silva. Tá aqui, o Jorginho da Silva. Vou botar o Jorginho da Silva aí. Tá o Jorginho da Silva. Aí você... Até o momento em que você começa a se interessar pelo Jorginho da Silva, conhecer o Jorginho da Silva, sair com o Jorginho da Silva, ele é um estranho, um simples Jorginho como outro qualquer. Mas quando você começa a se interessar por ele começa a ser... Oh, meu Deus! Se o Jorginho tropeça na rua, seu coração até pula uma batida, porque agora o Jorginho da Silva é a coisa com qual você se importa, né? O seu foco tá tomado por Jorginho da Silva. Jorginho da Silva demora 30 minutos a mais para responder sua mensagem, você já está pensando se ele te odeia, se ele está com outro, o que aconteceu com o Jorginho da Silva. E sendo que Jorginho da Silva até então nunca te mandou uma mensagem, ele nem tinha seu número e você nunca se importou. Mas por quê? Porque agora você se importa, sua atenção está focada naquilo, né? Você fala, touro é bom em ganhar dinheiro, touro é bom em... Não é isso. É que ele se importa. Ele se importa com dinheiro. Eu não ligo pra... Ele liga. Inxalá, muito ouro. É isso, com isso que o touro se importa. Mas significa que o touro nasce rico? Eu sou taurino e não sou rica. Eu sou taurino e não faço rir de dinheiro, eu ganho salário mínimo. Mas é porque você ainda não entrou no teu propósito. Porque a questão de touro é que touro, ele se importa com dinheiro. E porque ele se importa com dinheiro, porque essa é uma questão, uma coisa que faz sentido pra ele e incomoda ele, ele vai correr atrás, né, de resolver esse problema. Por que eu tô ganhando salário mínimo? Como é que eu faço pra ganhar mais? Como é que eu faço pra ganhar 2 salários? Como é que eu faço pra ganhar 3? Como é que eu faço pra não precisar trabalhar mais e continuar ganhando dinheiro? Essas são perguntas que touro vai fazer. Quando você considera que a astrologia, ela não é uma pseudo nada, ela é uma coisa completa, ela é uma coisa, né, por si só, você começa a enxergá-la mais como uma ferramenta, que é o modo como eu gosto de observá-la. E algumas pessoas até têm a resistência de falar assim, mas ela não consegue, né, prever o futuro, né, assim, né, ela não vai falar realmente. Não, ela fala, ela é precisa, ela fala sobre você, ela consegue sim prever o futuro, ela consegue sim prever a sua sorte. E você não precisa ter medo de ser preciso. Como é possível uma coisa prever o futuro? Nada prever o futuro. Eu nunca falo de meteorologia. O que a meteorologia faz para prever o futuro? Ela coleta dados, coleta informações, ela identifica padrões e ela traça tendências, grosso modo, né? Então, a partir dos dados que você coleta, dos padrões que você observa, das tendências que você consegue traçar, você consegue falar, opa, o vento soprou um pouquinho mais para cá e tem essa precipitação aqui, nananá. Então, a tendência, né, com tantos de dados que a gente tem e padrões que a gente traçou, a gente consegue dizer que a tendência é que isso aconteça. A mensagem é essa. E a mesma coisa com o oráculo. Se você vai usar o sistema que te dá o melhor resultado, o sistema que você conhece melhor e por isso você consegue obter o melhor resultado, consegue obter mensagens que fazem mais sentido para você. Você pode usar tarô, você pode usar oráculo, você pode usar o meu oráculo, tá? Você usa o meu oráculo persona quando ele sair. Você pode usar astrologia védica, você pode usar a borra de café, você pode usar o que você quiser. A ferramenta que faz mais sentido, né, para você. E aí você vai tirar, né, fazer uma pergunta
trazer uma questão para que a mensagem que o oráculo vai te dar sirva como orientação sobre o que você deve fazer, né? É isso, você faz uma previsão com oráculo assim. Você tem uma mensagem que sai no tarô, né? E aquela mensagem, ela faz sentido na sua vida de uma forma ou de outra. Mas a mensagem é aquela. Aquela é a mensagem. Então, por exemplo, você tira a carta da morte. As pessoas podem dizer, a morte significa renascimento. A morte significa que é um novo começo. A morte significa o fim. Morte significa morte, fim. Sabe quando você fala assim, nunca é tarde até você morrer. Quando você morrer, acabou, é tarde, porque é morte, você morreu. A morte é o fim absoluto. Como isso vai se traduzir na sua vida é outra história. Pode ser que esse fim absoluto seja realmente uma limpeza, né? Seja exatamente o que você precisa fazer. Mas pode ser que esse fim absoluto venha acompanhado de um luto terrível, de um sofrimento muito ruim. Mas a morte é a morte, a carta da morte é uma mensagem só. É o fim. E algumas pessoas elas têm resistência a usar esses termos, né? Tão categóricos. Elas gostam de deixar tudo meio nebuloso. E tudo bem. Sim, você lê do jeito que você se sente confortável. Mas eu sinto que por vezes é uma dificuldade de admitir uma falta de confiança, né? Na ferramenta que está usando. Acho que é um azul, se eu não me engano. Aqui no meio do mato. Curti o Matheus. Tem uns trens antigos ali. Agora tá gravando. Matheus, estamos chegando. Nosso amigo Matheus, ele foi palestrar na Convenção de Bruxas e Magos desse ano, representando a Casa de Anne. E a gente foi lá curtir o evento e prestigiar a participação dele, né? A Anne é uma deusa. O culto a ela ele vem do folclore rural irlandês, mas hoje ela é conhecida na bruxaria como Rainha das Fadas. Ela se tornou um símbolo de independência feminina, né? Existem pouquíssimos registros sobre os cultos e os mitos de Anne. Daí o Matheus, junto com a Stephanie, eles mantêm esse centro de pesquisa chamado Casa de Anne. Tem muita atividade que também acontece aqui, que não é atividade religiosa, mas é da temática. Por exemplo, você pode se inscrever para apresentar o seu baralho, falar do processo criativo e vendê-lo ao final. Super acontece. Tem muita gente faz isso. Leva ela com você, Matheus, para as palestras. Pode abrir os olhos. Não vou esquecer de Anne nunca mais. Essa é a Anne. E eu fazendo um Aqui na cidade de Parnaciacaba, provando o famoso, delicioso sorvete de cambuci, que é a fruta típica da região. Ele tem um toque... Tá pegando? Tá. Ele tem um toque de ervas, mas ao mesmo tempo, assim, tem um sabor que parece de... Pior que é assim, é porque tem uma nota... O impacto inicial é de uma erva, que você ainda não sabe qual é, mas é um mix de ervas. Aí, à medida que vai sentando na sua língua, vai vindo as notas de graviola. Pose aqui. Dolly, é uma experiência. Açúcar e gás. É uma experiência única, gente. Sensacional. O que você achou do sorvete que você experimentou? Eu adorei. Tem um gostinho assim de quero mais. É uma explosão de sabores. Os ETs tiraram toda a energia vital dela. O evento foi lindo, a palestra do Matheus também foi encantadora, teve meditação e eu vou deixar um link na descrição para vocês conhecerem melhor o trabalho deles e o trabalho do Matheus. Você pode escolher enriquecer esse plano espiritual de muitas formas diferentes, né? Algumas pessoas estão mais confortáveis indo para psicologia, estudar essas questões na psicologia. Então elas vão lá para interpretar os sonhos, para interpretar as associações que elas fazem, né? Todas essas composições de imagens e de significados e todas essas realidades que não fazem não têm um sentido imediato, mas que dizem tanto sobre elas e sobre
o que move, o que as move, né? E elas vão para psicologia para conseguir participar dessa vida espiritual e alimentar esse conhecimento que não é material, né? Porque a psicologia já é validada como uma ciência, e mesmo trabalhos de caras como Jung, que trazem o misticismo de forma muito, muito forte na sua pesquisa, né? De forma, faz disso um protagonista na sua pesquisa, mas de uma forma que essas pessoas conseguem compreender e aceitar. Você pode acessar esse espaço, tem tantas formas diferentes, né? Religião, tem os rituais religiosos, as pessoas têm não preconceito, mas as pessoas têm muita resistência à religião, porque está sempre associada às práticas autoritárias, né? De dominar ao desejo das pessoas através desses dogmas religiosos. Então você usa a religião como uma ferramenta de dominação. Mas, de novo, é uma ferramenta, você não precisa usá-la dessa forma, você não precisa admitir que outras pessoas constranjam você com religião, né? Você pode identificar ali na religião o qual é a mensagem e seguir a mensagem, não as pessoas que querem interpretar a mensagem como bem entendem, né? Então se você, por exemplo, é cristão, seria você construir um relacionamento com Deus e com a palavra da Bíblia, né? E não uma relação com a igreja ou com as beatas da igreja, tá ligado? Foda-se as beatas da igreja. O que interessa é Deus nesse caso, né? E entenda que quando eu falo que quem não sabe usar a astrologia não vai ver sentido dela, isso eu não quero dizer que você tem que saber usar a astrologia, e não quero dizer que as pessoas que não sabem usar são ignorantes e burras. Ignorantes no sentido de ignoram a informação, mas não no sentido de, você tá errado porque não sabe usar. Não é isso. Você não deve saber sobre tudo, tá ligado? Você não deve realmente ter um conhecimento aprofundado sobre as coisas. Quando a gente tem um conhecimento público, né, leigo, num nível geral, né, sobre as coisas, a gente nem sabe do que a gente não sabe. A gente pode construir discursos comuns sobre as coisas, tem conhecimentos tem certas coisas que a gente aprende de forma comum, né, corriqueira, as pessoas repetem, é isso, não sei o que é aquilo. Tem coisas que a gente assimila meio que por intuição, por sacar, por bom senso comum. Mas isso não é um conhecimento de um profissional, de uma pessoa que tem um interesse especializado. Então tem muita gente que chega pra falar que a astrologia é isso e aquilo, e você tá vendo que a pessoa tá falando de horóscopo de jornal. Horóscopo de jornal. Horóscopo de jornal qualquer um pode escrever. Horóscopo de jornal não é astrologia. Isso não é um sistema de astrologia, tá ligado? Se eu chego pra você e falo... toma... É o efeito visual da coisa. Eu chego pra você e falo que isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática. Isso não é matemática, isso é uma calculadora. Isso é uma calculadora. Você tá pegando você tá pegando um aspecto, uma coisa que nem é. Tipo, isso é uma calculadora. Isso é um pedaço de plástico produzido na China. Isso é a ciência matemática? Não, né? Então você tá pegando tipo, uma coisa que nem é a coisa mais importante sobre aquilo. A calculadora de plástico produzida na China não é a coisa mais relevante sobre a matemática. E você está associando isso com todo o campo de estudo. Tainá, muito legal isso tudo que você está falando, interessante, tá? Mas eu não sou dessa vibe, não concordo, não quero, não tenho interesse. Tudo bem, você não precisa aprender sobre as coisas. Mas eu não entendo por que as pessoas se sentem tão confortáveis ofendendo, chamando de burro, chamando de ignorante, chamando de idiota, todo tipo de nomes, pessoas que se interessam por essas questões, né? As pessoas vão se interessar em vários níveis. As pessoas vão se interessar pelo horóscopo de jornal, as pessoas vão se interessar em ver ali qual é a lua, qual é o Vênus do garotinho que tá com crush. As pessoas vão se interessar em saber como usar a astrologia para mais do que só ler mapa astral. As pessoas vão se interessar em construir uma carreira disso. São vários níveis, né? E todos são válidos. Por que o que ela tá falando não é válido? Ela pode ser, sim, uma pessoa burra, idiota, uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa que não sabe o que tá falando, mas o que ela tá falando pode produzir verdade, entende? Sabe esse ponto? Que é como uma tangente aqui. Mas é que como esses governos totalitários eles fazem para descreditar os presos políticos, né? Eles enlouquecem os caras, e aí quando os caras saem, estão falando que nem uns doidos, assim, que nem um esquizofrênico, e todo mundo fala, ih, doido. Mas o cara tá falando
umas puta verdade, tá ligado? Tá falando verdade pra caralho. Tá dizendo tudo que é real e verdadeiro. Mas aí, depois que eles já foram sequelados de droga, né? E viraram esquizofrênicos e as pessoas simplesmente associam a teoria da conspiração, a loucura. Então você tá... É uma tática de descreditar a pessoa, mas você não tá realmente falando da coisa. Ok, eu sou idiota, e aí? Por que eu tô falando errado? Você consegue falar sobre isso? Não, porque você não sabe do que você tá falando. Eu nunca vi ninguém, nem esses cientistas mais renomados, né? Eu nunca vi ninguém realmente apresentar um argumento contra a astrologia. Eu vou complementar, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai... Como assim? O que eu quero dizer é que a astrologia... Até hoje eu não vi ninguém que comprovasse, apresentasse argumentos que falam da astrologia enquanto um campo de estudo, enquanto um sistema oracular. Já havia estudos em universidades de pessoas que pegavam astrólogos e pediam para eles adivinhar os signos das pessoas e davam até algumas vantagens lá para que eles pudessem ter uma margem de sucesso maior, e mesmo assim a maioria falhou notoriamente. E aí eles usavam esse argumento de as pessoas são incapazes de adivinhar os signos das outras, então é porque esse método de observação é errado. Mas esse método de avaliação de estudo é errado, porque você quando pega uma mapa astral, você tem muitas interações, né, daqueles elementos. Você não tem só o Sol, que é o que as pessoas popularmente conhecem e associam por signo, mas você também tem os aspectos que aquele Sol forma com os outros planetas. Aí você tem os outros planetas, você tem a casa desses planetas. Então você tentar prever um signo de uma pessoa com dados limitados, né, é patético. Até uma coisa engraçada, porque algumas pessoas que fazem... deixa eu ligar a câmera, peraí. Porque talvez seja estranho, né? Você ficar ouvindo minha voz e eu não falar, mas tem algumas pessoas que quando elas vão pra tarólogo ou pra astrólogo, elas acham que estão indo num médium, tá ligado? Elas acham que você vai, tipo, adivinhar as coisas, então elas não falam. Eu já li pra pessoas que ficavam assim, mudas. Eu ficava... eu não, tipo assim... Eu não tô tentando adivinhar nada, não sou uma médium, não sou uma... eu tô lendo algo, eu tô usando uma ferramenta pra tentar te ajudar, mas se você não me passar informação, eu não vou saber, tá ligado? Se você não me passar informação, eu não vou saber como essa mensagem pode servir a você. Ou então a pessoa fala aquele argumento que eu falei da Terra que gira, então agora o signo que era esse não é mais aquele. Isso não prova nada, é um sistema fixo que não é afetado por essas rotações da Terra, dessa forma. E se você sente que você não tá tendo leituras precisas com esse sistema, você tem outro para usar. Você pode simplesmente escolher um outro sistema mais preciso, porque a astrologia não é uma coisa só. Ou então pessoas que falam assim, mas as pessoas elas acreditam na influência das estrelas, não sei o quê. Amigo, você literalmente... assim, como você não vai acreditar na influência de símbolos quando você é uma pessoa que é obcecada por Game of Thrones, obcecada por sei lá, que outro escritor de ficção científica aí escreve, você diz como eles mudaram a sua vida, fica aí falando de Star Wars e George Lucas. Isso é símbolo. Isso é símbolo manifestando energia e alterando a sua percepção da realidade. Geralmente as pessoas falam que taurino é teimoso. Não é tanto que é teimoso, é porque é teimoso, sim. Mas é uma coisa assim, é porque a gente tem que entender a origem, né, dessas falas comuns. O que significa a teimosia de touro? A teimosia de touro é uma dificuldade de desalinhar do caminho, tá ligado? Tem um caminho e é uma dificuldade muito grande de sair da trilha, de sair do que é confortável, né? Mesmo quando não é, mesmo quando é um caminho ruim, mas é uma dificuldade de sair daquilo que é do caminho, uma resistência de se mover do lugar que está. E uma vez que se move desse caminho e vai para esse caminho, é uma resistência para se mover de volta, entende? Daí que vem a teimosia, não é uma teimosia por um orgulho de, eu tô certo, você errado. Não, e isso é importante a gente entender, porque às vezes quando você está tentando convencer um taurino, você não vai convencer um taurino pelo cansaço. Porque como é que você vai vencer uma árvore pelo cansaço? Ela vai ficar ali. Você vai ficar falando, ela vai ficar, ela tá nem aí. Ela não tá ansiosa para se mover, ela tá fixada ali na terra, né? Você não vai vencer um taurino ameaçando ele, porque ele vai simplesmente mandar tomar no cu e virar um bicho, né, contra você, porque ele vai sabe o touro? O nome é esse, né, o touro. Vai virar um touro, vou botar o chifre aqui, ó, pra você. Vai ficar como assim que você tá tentando me fazer uma coisa que eu não quero, vou avançar pra você, né?
Ele não vai, ele vai te dar uma chifrada. Então o jeito que você convence um taurino não é insistindo. O jeito que você convence um taurino é tornando a mudança, tornando a sua opção que você está oferecendo fácil. Então você faz com que a coisa que você quer que ele queira fazer seja fácil. Porque para ele a mudança, mover-se desse lugar para isso, é tipo assim, mano, porra, eu vou me mover desse lugar para isso, olha o risco que eu tô correndo, olha a dificuldade que eu tô tendo, olha todas essas coisas que eu tenho que mover, nossa, isso é muito difícil, eu não vou não. Mas se você cuida desses detalhes e você faz com que seja fácil, aí você fala aqui, ó, mas você não precisa fazer nada, só precisa fazer isso, só precisa apertar esse botão. Então essa decisão se torna mais fácil, fica mais fácil você convencê-lo, né? Eu vou deixar também na descrição, além do link para a casa de Anne, um link para vocês conhecerem um livro do Mateus. Ele recentemente lançou um livro de poesias que eu achei sensacional, porque ele propõe que acessar a bruxaria através da poesia. Na verdade, ele propõe que a bruxaria é uma forma de poesia, né? E foi a principal inspiração para eu criar esse vídeo. Eu fiquei pensando, cara, que conceito extraordinário, né? Eu quero falar sobre isso, eu quero falar como a gente pode acessar esses espaços de criatividade, de magia, de poesia com essas práticas. Aí você vê, comenta aí você curte, aí você compartilha com as pessoas que você acha que podem tirar proveito desse vídeo ou achar interessante, né? E a gente se vê na próxima. Espero que não demore muito tempo. Até a próxima. Obrigada e muito, muito obrigada por ter assistido até o final. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Não, é isso. Tchau.